Fernanda aí, né? Obrigada por curtir a live. Curte a live, gente, compartilha. Deus é maravilhoso, né? Bem, gente. Como que estão vocês, gente? Estão bem? Na paz do Senhor? Hoje é sábado, né? Para alguns é folga, para outros trabalho, né? Mas é a vida, né, gente? Vida do brasileiro. Vida de quem tá vivo, né? Trabalhar. Gente, curte a live, compartilha. Em nome de Jesus. Vamos estar fazendo menção hoje do Salmo 32. Hoje vamos fazer menção do Salmo 32. Amém? Salmo 32. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Gente, curte a live. Compartilha. Em nome de Jesus. Salmos 32. A glória de Deus, né? Salmos 32. Obrigada, viu? Luz e fé por curtir a live. Deus está contigo. Amém, gente? Vamos ler, né, o livro de Salmos. Hoje vai ser o Salmo 32. Amém, gente? Curte a live, compartilha, ajuda aí, por favor. Deus abençoe. Cuide de vocês, guarde vocês. E é isso, né? Deus é maravilhoso, né, gente? Amém? Salmo 32. Então vamos ler, né? Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia.
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a todo dia poder achar, até no transbordar de muitas águas. Essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instrui-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guia-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Esse Salmos, aqui, 32, ele é maravilhoso, gente. Se você for realmente fazer menção dele, você vai ver o quão grande, é Deus. Gente, antes de eu sempre explicar aqui a palavra de Deus, eu sempre falo um pouco sobre Davi. Davi, gente, era um homem, segundo a Bíblia, ele fala que ele era um homem chamado segundo o coração de Deus. Segundo a palavra, Davi, ele era aquele cara que tinha realmente intimidade com Deus. Ele era aquele homem que amava o Senhor, que gostava muito, da presença de Deus, que gostava muito da presença do Senhor. E às vezes ele ficava ali, às vezes sem saber o que fazer, porque Davi ele caiu num pecado grave. Qual foi esse pecado, Ana? O pecado de Davi, gente, foi olhar para uma mulher casada. Foi cobiçar, Batseba, a mulher chamava Batseba, que era mulher de um dos oficiais de guerra dele, Um dos caras que estava ali, mais ele junto na guerra. Para quem não conhece Davi, Davi também era um homem de guerra. Davi também era um cara que estava ali sempre na peleja, lutando, pela cidade, lutando pelo povo, porque aquele tempo era tempo de guerra, Hoje tem sim guerras, mas são mais poucas, Mas antigamente eram muitas guerras, entendeu? E era tudo assim, na força do braço, na força da mão, espada, enfim, com aquelas armas que eles tinham, para lutar. Só que Davi tinha uma diferença. Davi, ele era um homem de fé. Davi, ele era um homem de Deus. Davi, ele amava o Senhor. Davi, ele queria, sempre que Deus fosse com ele. Davi nunca foi para uma guerra sem Deus. Davi nunca aceitou pegar qualquer tipo de guerra sem Deus na vida dele. E por isso, quando Davi sempre fez menção do nome de Deus, fez sempre menção, da sua fé ali no Senhor, Deus o honrava, Deus o ajudava. Deus fazia ele vencer as batalhas, vencer as guerras. E por que Davi vencia? Porque ele tinha Deus, porque ele tinha fé. Só que aí, voltando, para o que eu falei com vocês no comecinho, Davi, ele pecou um pecado grave. Qual foi esse pecado? Cobiçar, uma mulher que não era dele. Querer uma mulher que não era dele. E ali, gente, através daquele pecado, através daquele olhar, dele ter visto a mulher tomando banho, ele desejou ela de todas as maneiras, Tanto que ele manda um dos oficiais buscar ela, porque ele era o rei, Ele era aquele cara que, mandava, ele era como se ele fosse o presidente hoje. Então, ele mandou ir lá buscar aquela mulher, a mulher teve que ir obedecer, Porque era o tempo daquele tempo lá era assim, Como tem alguns países ainda que é desta forma, Que manda é o rei, a rainha, enfim, é o príncipe, é a princesa, Tem essas coisas. E aí, gente, muitas das vezes, Davi achou assim, não, vai ser só esse erro. Só que através daquele erro,
quer ficar com a mulher do cara, eles têm relação ali, aquela mulher engravida. E ali, para ele querendo encobrir, né, aquele erro, aquele pecado, ele fala assim, nossa, agora eu tenho que arrumar um jeito que esse cara tem que morrer. Eu tenho que arrumar um jeito. E ali a Bíblia conta, a história é muito grande, claro que eu não vou ficar aqui estendendo, né? E a história conta que ele arruma um jeito, uma trama ali para ele estar à frente da guerra, né? Porque antes ele arruma um jeito do cara ir embora, né? Deitar com a sua mulher, tipo, como se passar que a mulher estava grávida era dele, né? Só que ele não foi, porque ele era fiel a Davi, ele era um cara que estava realmente de prontidão, sabe aquele cara parça, aquele cara dedicado, seu amigo, companheiro, o cara era daquela forma. E Davi viu que não tinha como, o cara não foi, né, pra casa da mulher dele. E aí falou, vou ter que arrumar um jeito. Olha pra você ver como é que o pecado vai cegando a pessoa. Por isso que a Bíblia fala que um abismo, ele chama outro abismo, né? E aí, Davi vai e coloca esse cara na frente de uma batalha, de uma guerra. E o cara fica, né? O cara vai, porque o cara obedece ao rei dele. É tipo como se ele fosse o cara mais fiel mesmo da batalha, entendeu? Com Davi, amigo, parceiro, né? Que ama a nação, ama a terra, ama o rei, né? O rei Davi. E aí, gente, esse cara morre. Porque foi trama do Davi. Davi fez uma trama ali. Só que aí, Davi acha que tudo ia acabar ali, né? Através da morte do cara. O cara morre, pode você ver. Aí ele manda buscar essa mulher, casa com essa mulher, né? Passa ela pro nome dele. E ali, aquele primeiro filho morre, depois eles têm outro filho, né? Que aí vai vir, né, a história de Salomão. Né? Salomão veio através dessa mulher, desse outro casamento aí, dessa situação errada, mas Deus abençoou depois, né? Com o tempo. Mas Davi sofreu demais, gente. Davi colheu todas as consequências do erro dele. Davi, gente, pode sim falar que ele era temente, pode sim falar que ele era segundo o coração de Deus, está na Bíblia, é bíblico. Pode falar que ele era cara que tinha intimidade com Deus, e é a verdade, ele tinha mesmo. Só que Davi também teve um tempo, gente, que ele pecou, ele fez isso aí tudo que eu tô te falando. Tá na Bíblia isso aí, entendeu? Se você for estudar o Velho Testamento, vai estar lá a história de Davi, bem explicada. E os salmos são orações aqui dele se arrependendo, dele buscando a presença de Deus de novo. Então, gente, ao decorrer disso tudo, ele erra, ele peca, ele faz um monte de coisa errada, começa a fazer um monte de coisa ruim. Aí Deus manda um profeta na casa dele. Aí o profeta entrega tudo e fala, e ele acha que não é com ele. Ele fala assim, não, se essa pessoa tá devendo, ela vai ter que pagar, que ela pague 4 vezes a mais. Por causa do pecado. Olha pra você ver, né? Querendo dar um de santo, querendo dar um de que tá tudo bem. E aí, gente, o profeta vira e fala pra ele, esse cara, Davi, de quem Deus tá falando é você. Essa revelação é pra tu. Você precisa se arrepender. E aí ele cai em si. Ele começa cair as escamas dos teus olhos, né? Deve que Deus ali, pela sua infinita misericórdia, dá, né, o teu Espírito Santo ali para poder convencê-lo, né? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus, né? E ali ele cai em si. A Bíblia fala que bate uma angústia tão grande no peito dele. Mas tão grande, tão grande, tão grande, quando Davi cai em si, cai na realidade. Davi fala, nossa, o que eu fiz, meu Deus? Nossa, e agora? O que eu vou arrumar? Agora eu preciso do Senhor, eu vou te buscar. Aí a diferença de Davi para muitas pessoas, gente, é isso. Que ele pecou, ele errou, ele fez muita coisa feia, muita coisa errada. Mas ele se arrependeu, ele foi buscar o verdadeiro arrependimento, que está lá em João, né? Frutos dignos de arrependimento. Produzir, gente, frutos dignos de arrependimento não é fácil, não. Quando a gente peca, a gente falha, a gente erra, às vezes a gente acostuma com aquele pecado, com aquela falha. Mas você precisa ter um fruto que chama frutos dignos de arrependimento, e esse fruto não é produzido assim de um dia para a noite, não. Você pode ver
que são 150 salmos, talvez 5 não são da autoria de Davi, mas vamos supor aí que 145 salmos são da autoria de Davi. Meu querido, quantas orações Davi fez no meio deste tempo? Quantas orações foi feita, quantas lágrimas derramadas, quantos dias de joelho no chão, de alma rasgada, de coração sincero, de busca intensa por Deus, de busca intensa pelo Senhor. E às vezes o que falta na nossa vida é isso, gente, é fazer o que Davi fez, se arrepender de verdade, buscar isso. Às vezes você quer se arrepender do nada, tipo assim, né? Eu me arrependo aqui, tipo de boca, né? Fala assim, mas de atitude não é assim, gente. De coração, de verdade, lá dentro, Deus nos conhece, gente, no profundo, no oculto e no escondido. Deus esquadrinha o nosso coração, como ele esquadrinhou o coração de Davi. Por isso que a Bíblia chamou Davi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi ele buscou essa intimidade. Ele buscou ao Senhor. E às vezes o que falta na nossa vida é isso, buscar o Senhor, buscar a intimidade. E ter intimidade com Deus, gente, não é somente um dia, uma semana, um mês, sei lá, fazer um propósito de 7 dias, um propósito de 21 dias, um propósito de 3 dias, né? Não, é todos os dias, sem cessar, entendeu? É uma busca contínua pelo dono da fonte, né? Para pagar, para dar a nossa água da vida, para matar a nossa sede, na verdade, né? E ali Davi foi uma busca intensa. Só que Davi não foi ileso de não receber as consequências. E quais foram essas consequências, Ana? As consequências que o profeta falou, né? Usado ali por Deus, Deus falou que a espada não ia sair da tua casa tão cedo. E para quem conhece a história de Davi sabe o quanto aquele homem sofreu. Porque os filhos dele ficou um contra o outro, né? Os próprios irmãos ali matando um ao outro. E foi aquela guerra, aquela baderna. O próprio filho quis matar o próprio pai, que era Davi, né? Que é o Abisalão. Então, gente, foi uma guerra dentro da casa de Davi, uma guerra na sua família, entendeu? Você já viu aquela família que tem o irmão que não gosta do irmão, a irmã que não gosta da irmã, o pai que não gosta do filho, o filho que não gosta do pai, enfim, ou vice-versa, a mãe que não gosta da filha. Gente, isso também já aconteceu no passado. A casa de Davi era dessa forma, a casa de Davi era essa baderna. Você já viu essa família também, né? Que o cara divorcia, larga a primeira esposa e arruma outra esposa, e a gente tem que ficar com a madrasta. Enfim, quem tem madrasta sabe, quem tem padrasto, né? Enfim. E Davi não foi diferente na vida de Davi. Não foi diferente. As pessoas querem colocar Davi como santo, sabe? Só quer falar as coisas boas dele. Não, gente, ele também fez coisa ruim. Ele também teve muita coisa ruim, só que Davi teve uma diferença grande dos muitos de hoje, né? De muitas pessoas de hoje. Qual foi essa diferença? Que ele se arrependeu, que ele buscou Deus, que ele foi buscar conserto, que ele foi tentar consertar a sua casa. Por mais que ele recebeu as consequências, por mais que a espada não saiu da tua casa, por mais que Deus, né, cumpriu a palavra dele que está lá, tudo que o homem semear, ele vai colher, né? Ele vai ceifar também. Mas Davi não desistiu de ficar com Deus. Davi não desistiu de sentir de novo a presença de Deus. Se você for ler o Salmo 51, vai falar: não retire de mim, ó Deus, o teu Santo Espírito e nem a alegria da tua salvação. Só por aí você já pode notar que faltava alegria no coração de Davi por causa do pecado. Faltava a certeza da salvação porque havia iniquidade, porque havia errado demais. Olha para você ver, gente, o cara olha para uma mulher, olha para você ver, não vigiou, foi ali descansar, tudo indica que está descansando, né? Talvez ali no alto, ali na varanda, na sacada, sei lá,
na laje, sei lá como é que era, porque era palácio, né? Então era muito alto. E ali ele não vigiou, ele olhou e viu a mulher tomando um banho. Mulher bonita, né? Aí cresceu o olho, a Bíblia tudo indica que o homem cai pelo olhar e a mulher cai pelo ouvir, né? Por isso que a mulher também tem que ficar atenta ao que ela ouve do cara. E o homem tem que ficar atento, né? Aos olhares demais para as mulheres, porque ele cai muito pelo olhar, pelo visual. E Davi ali não vigiou o seu olhar, e deve que cobiçou mais e ficou olhando, e deve que já achou legal, né? Ficar sempre ali olhando ela, e começou a desejá-la. E aí já passou o seu limite, né? Que ele é homem, e começou a querer ela de todos os jeitos, mandou lá buscar ela. Gente, ela pra você ver, só porque usou, né, o seu poder, a sua autoridade como rei, e falou: vai buscar aquela mulher pra mim, porque eu quero ficar com ela, eu quero ter relação com ela. E ali gente, o cara era rei, o cara mandava, era como se o cara fosse o presidente hoje. Falar assim: você vai preso, você vai preso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, infelizmente. Aí aconteceu isso. Aconteceu isso. E ela foi lá ter relação com Davi. Nem sabe se ela queria, tudo indica que ela gostava do cara, do marido dela. Tudo indica na Bíblia que ela não era aquela mulher que queria largar do marido. Porque se ela quisesse largar do marido, gente, deixava claro lá certas coisas, não fala. Talvez a mulher deitou com Davi até sem querer, entendeu? Contra a sua vontade. E aí, só por causa da cobiça, vou cobiçar essa mulher casada, vou querer ela pra mim, né? Que aí é o pecado do adultério. Misericórdia, gente. Quem é casado não pode ficar cobiçando outra mulher, você tem que cobiçar a sua. Você tem que olhar pra sua, você tem que... Talvez, né? Tem gente que muitas das vezes não tem aquele olhar pra esposa mais desde o começo, porque agora ela já tá mais velha, já tá mais diferente, né? Às vezes a pessoa tem filho e engorda. Meu querido, você tem que cuidar da sua mulher, pra você saber guardar o seu olhar para ela. Você tem que ter um olhar de cobiça, de desejo, é pela sua esposa. A Bíblia fala que a mulher, né, é a delícia dos olhos do marido. Está lá em aquele livro lá de Cantares. Então, gente, muitas das vezes o cara perde o desejo pra mulher porque a mulher engordou demais. Ou vice-versa, a mulher também perde o desejo pro marido. Não, meu querido, vocês têm que guardar o olhar de vocês um pro outro. Quem é casal, né? Quem tem aliança, quem é marido e mulher. E aí, gente, voltando para a vida de Davi. Davi, ele errou demais, gente. Fez muita fiura, sabe? E a Bíblia fala que Deus não agradou daquilo que ele fez. E Davi puniu, tá? Davi sabe que Deus é bom, Davi sabe que Deus é misericordioso, Davi sabe que Deus é justo, e por isso que ele aceitou as consequências, porque ele sabia que ele ia receber as consequências. Depois que ele cai em si, que ele cai na realidade, que ele vê, que ele lembra, né, o quanto ele já conhece a Bíblia, o quanto ele conhece Deus, o quanto ele sabe da lei, né, de Moisés, para não cobiçar a mulher do próximo, né? E aí Davi colhe tudo, todas as consequências. A espada não sai da casa dele. Por isso que teve muita baderna na casa de Davi. Você pode ver lá que tem uma história, ela tão pesada, mas isso é muito sério, que fala que um dos irmãos, né, que é um dos filhos de Davi, o irmão cobiça a própria irmã e abusa ali, né, da moça, entende? Pega a menina à força. Olha pra você ver que coisa mais maligna, olha que coisa mais absurda, entendeu? Tudo por causa de um fruto, gente, de um pecado. Tudo por causa de um ato. E foi fazendo outros atos, ó. Porque primeiro Davi cobiçou. Depois Davi consumou. Aí já virou adultério. E depois Davi virou até assassino. Mandou matar o... Primeiro foi falso, né? Que quis que o homem fosse lá para casa da mulher dele, para tudo indicar que a gravidez que a mulher estava, que era filho de Davi, indicaria que era filho do cara, do meu próprio marido. A mentira, o engano, o homem sendo enganoso.
Aí depois desse negócio que não deu certo, o homem não quis ir para casa da mulher, quis guerrear, quis ser fiel, né? A cidade, ao povo, ao próprio Davi. Aí Davi vai e manda ele tá na frente da guerra para que os outros, né, da guerra matassem ele. Aí ele morre. Aí já vem o assassinato também. Ele manda matar. Tá vendo, gente, o tanto de pecado, tanto de erro, tanto de coisa ruim que Davi fez? Davi não foi esse cara que todo mundo fica aí falando santo tanto assim, não, gente. Davi errou demais. Só que Davi tem uma diferença muito grande nos dias de hoje. Que o povo erra mesmo dentro da igreja. O povo erra mesmo estando fazendo a obra. E Davi, ele caiu em si em um certo momento dele, viu? Ele caiu em si e ele se arrependeu, ele foi buscar isso. A Bíblia fala que apoderou de Davi uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande. E toda pessoa que se arrepende, gente, você vai ver o primeiro fruto dela, ela ficar triste, ela ficar envergonhada com o que ela fez. E ela confessar, falar, realmente eu fui um cachaceiro, eu fui uma cachaceira, eu fui uma safada, eu fui uma sem vergonha, mas hoje eu não sou mais. Entendeu? O confessar também. O segundo fruto, o primeiro fruto é a pessoa bater tristeza nela, tristeza nele. O segundo fruto é a vergonha de ter errado, a vergonha de ter pecado. E o terceiro é a confissão, confessar, realmente eu fui, realmente eu fiz, realmente eu era, entendeu? E buscar mudança. Davi fez isso. Davi, gente, a Bíblia fala que ele rasgava, né, a sua alma diante de Deus. Ele era sincero. Ele não entrava na presença de Deus, gente, tentando barganhar com Deus, não. Ele entrava na presença de Deus com sinceridade, com choro, com clamores, sabe? Com amargo clamor. Tem um salmo de Davi, Salmo 139, se eu não me engano, fala que ele faz a alma dele se calar como um menino, né? Que se cala no peito da sua mãe, de tanto que a alma de Davi gritava, ele estava tão apavorado, triste, inquieto, a sua alma, mas ele fazia a alma dele se calar diante de Deus. Você pode gritar, alma, você pode espernear, você pode se sentir aí humilhada, você pode se sentir aí amargurada, mas você vai se calar diante de Deus, você vai se calar diante da palavra, entendeu? Isso é arrependimento sincero. Isso é querer Deus. Isso é amar a Deus. Isso é buscar a palavra do Senhor. Isso é querer o Senhor, né, na vida dele. Então, muitas das vezes, a gente não entende, né, o que Deus fala conosco. Tem um irmão aí falando aí, ó, não sei se é irmão, sei lá, se é uma pessoa normal, né, do mundo. Deus não tem nada a ver com casamento. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e a Bíblia termina com o casamento de Jesus com a igreja, que é o noivo com a igreja. Como é que Deus não tem nada a ver com o casamento? Oh, meu Pai, tem misericórdia do povo. O povo perece por falta de conhecimento. Eu já preguei isso aqui, né? Só Jesus na vida. E voltando, gente, para a história. Aí, ó, agora nós vamos fazer menção do Salmo 32 que eu li no começo, ó. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Para quem sabe, né, gente, o tanto que Deus é bom. O quanto Deus, a Bíblia fala, né, que a ira do Senhor, ela dura só um momento, mas as misericórdias do Senhor são eternas, são para sempre. Então, uma das qualidades de Deus, da essência de Deus, é ser misericordioso. E se ele não fosse assim, nós já teria sido consumido, o tanto de erro que a gente comete, o tanto de pecado que a gente já cometeu, o tanto de pecado que a gente comete em pensamentos, em sentimentos, né? Porque a pessoa acha que pecado é só fazer lá a atitude, né? Não, gente, só de você pensar você já tá pecando, né? Muitos viu lá, vai ver quem conhece Bíblia, que um dos mandamentos era se pegar no ato, se pegasse com a mulher, né?
na cama, o cara na cama, aí apedrejava até a morte. Mas Jesus, ele veio dar mais uma funilada ainda, né? Mais um aperto ainda em nós. Ele fala: se o homem olhar para a mulher do próximo e cobiçá-la, já pecou no seu coração, já está pecando se sentir desejo, se pensar, né, em ter relação com ela ou com ele, porque ali vale para tanto para homem, tanto para mulher, né? Então, gente, olha para você ver como é que ficou mais sério, mais estreito para nós. Por isso que a Bíblia fala também que os caminhos são estreitos, né? Os caminhos de Deus, para entrar lá tem que se esforçar. Para entrar no reino dos céus é com esforço, é com renúncia, é com arrependimento sincero, é com mudança de vida, mudança de atitude, estilo de vida diferente, né? Não é fácil, mas Deus não garantiu isso, né? Facilidade. Deus garantiu que estaria conosco, nos dando força, nos ajudando, nos sustentando. A gente cai e levanta, é assim, né? Para a glória de Deus. Aqui, gente, ó, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Já preguei muito isso aqui, né? Falei com vocês que hoje tem apoderado de muita gente, de muitos corações, principalmente do povo cristão, do povo da igreja, né? Conhecedores da palavra, o espírito do engano, o espírito da mentira, né? A pessoa tá ali, tá cheia do seu sentimentalismo, cheia de sua alma, e achando que tá sendo espiritual, achando que tá sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, e não é. É o seu coração enganoso, é o seu coração, né, cheio de sentimentos. Sentimentalismo não muda ninguém. Eu posso vir aqui chorar, ou você pode, né, chorar culpado, remorso. Mas se você não tem uma decisão sincera de mudança, você não vai mudar. Por isso que não podemos agir no evangelho com sentimentalismo. Por mais que Deus pode trabalhar no sentimento, sim, na alma, né? Mas não é só isso, você precisa ser racional. A Bíblia fala que a gente precisa prestar um culto a Deus racional. Deus, ele não quer que a gente venha para Ele, vai para Ele emocionalmente, porque foi tocado, né, por um hino bonito, porque foi tocado por uma palavra bonita, porque quando Deus usa alguém, né, para entregar principalmente a profecia, né, uma revelação de Deus, e ali a pessoa chora, né, que Deus usa a pessoa para falar assim: eu tenho uma grande obra na sua vida e tal, e tal, e tal. E ali a pessoa fica toda emocionada, né? Toda chorando. Não tô falando que não possa se emocionar, não tô falando que você não possa chorar, porque Deus também trabalha nos sentimentos. Só que para você ficar com Deus, para você servir a Deus, você precisa ser racional. A fé é isso, né? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. São as coisas que você espera, entendeu? Então, fé é isso, é um ato de racionalidade. Eu não estou vendo Deus, mas eu creio que Ele existe. Eu não estou vendo as coisas acontecer aqui agora da maneira que eu quero, na hora que eu quero, mas eu creio que vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus. Entendeu, gente? É isso que Deus está falando. Olha aqui para você ver, versículo 3, ó. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha aqui a comprovação que eu falei com vocês no começo, que apoderou de Davi, gente, uma tristeza muito grande, um pesar muito grande na sua alma. O primeiro sentimento quando a pessoa se arrependeu é isso, ela sentiu tristeza do que ela fez, vergonha do que ela fez depois, e confessar o que ela fez depois, e verdadeiramente buscar a mudança de não fazer aquilo mais. Olha aqui o 5, ó. Confessei-te o meu pecado, aí, ó. Aqui, tu tá provando aqui que eu tô falando. Confessei-te o meu pecado
e a minha maldade não encobrir, tipo assim, eu falei tudo, Deus, que eu fiz, as minhas maldades, as minhas pecaminosidades, tudo que eu cometi, eu falei, eu não fiquei encobrindo nada. Gente, a segunda atitude de uma pessoa que se arrepende é isso, é confessar. É falar abertamente com Deus sem tapar, sem justificativa. Entende? Porque às vezes a gente é assim, né? Eu vou dar um exemplo aqui, bobo aqui. Às vezes a Bíblia fala, né? Ireis e não pequeis. Às vezes a gente fica com muita raiva da pessoa. Aí você pode ficar com raiva, você só não pode fazer que aquela raiva gere uma atitude que vai virar consequência na sua vida. Exemplo, aí você fica com raiva de alguém, aí você não se controla, você quer bater nela, ou você vai lá e agride ela, ou você xinga ela. Aquele ato de xingar ou aquele ato de você bater nela, aí já é o pecado. A Bíblia fala, ireis, que pode ficar com raiva, mas não pequeis. Não deixa que o sol se ponha sobre a sua ira. Tipo assim, não dorme com raiva, não dorme irado. Para quem sabe, né, gente, quem estuda aí, a medicina já comprovou que tem a doença da raiva. E tem muita gente com essa doença, já é comprovado. Por isso que tem muita gente estressada. Por isso você vai ver vídeo, gente agredindo o outro do nada, né? Homem saindo no murro com mulher e vice-versa, mulher com homem, aquela bagunça, cabaderna. Hoje o homem não tem nem respeito mais com as mulheres, né? Batendo na pessoa mais fraca, na pessoa mais que não tem muita estrutura. Mas é por quê? Porque tem essa doença da raiva. E se você não vigiar, meu querido, você fica com essa doença te consome. Essa doença tem matado algumas pessoas, já é comprovado, gente. Tá comprovado, gente. Se for buscar, vocês vão achar. Tem uma pessoa que ela morreu, né? Com essa doença de raiva. Atacou o coração dela, atacou o físico dela, né? O corpo dela atrofiou, né? E ali ela teve uma parada cardíaca. Então, gente, já é comprovado isso. Então, se cuide também. Não deixa a raiva te dominar, não deixa a raiva quebrar você, não, porque vai te destruir por dentro. Eu vou colocar o carregador aqui, gente, porque meu celular tá descarregando. Para acabar a palavra aqui, vai ser rapidinho, né? Já tô terminando. Mas é isso aí. A gente tem que tomar muito cuidado com os tempos de hoje. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. O povo não tá tendo paciência de mais nada. O povo tá tendo paciência de mais nada, não. O povo tá querendo brigar com o outro mesmo e deixa o pau quebrar, como diz, né? Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Aí, ó, continuando aqui, ó. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó, pra você ver o que Davi tá falando aqui, gente. Aquele que confessa de verdade para Deus, Deus perdoa, sabe? Com sinceridade, né? Porque pedir perdão a Deus e ficar só pecando também, aí não dá, né? Que Deus não tem como a gente passar ele para trás. A gente pode passar para trás as pessoas, mas Deus não. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi reconhecia, gente, a maldade que ele fez. Ele reconheceu, né, aquela maldade que foi maldade, gente. Né, pegar uma mulher de um cara, do seu amigo, fazer de tudo pro cara morrer. O cara ali era companheiro, sabe, de guerra, né, era seu parça, seu amigo de verdade, entendeu? Aquilo foi mal, entendeu? Mas Davi, ele se arrependeu de verdade. E pra pessoa se arrepender no nível que Davi tava é difícil, viu? Porque já tava fazendo muita coisa absurda, né? Mas ainda bem que Deus era na vida dele e teve misericórdia dele, como Deus também tem misericórdia de nós, né? Porque para quem não nasce na igreja, quem não tem pais, né, mães cristãos, que não foi ensinada de pequenininho, eu sei que tem muita gente que foi ensinada de pequenininho e sai, né, depois de um tempo da presença de Deus, mas a gente que não teve, né, teve
a família desorganizada, a família muito bagunçada, aí foi muito difícil para a gente vir para Jesus, né? Experimentou muita coisa, muita maldade, muito pecado, né? Pecado e pecado e pecado, só Deus. Pai nos purificando a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios, os nossos olhos, tudo, né? Porque temos cinco portas de entrada, né? O tato, olfato, paladar, audição e visão. Então, é complicado, entendeu? Essas 5 portas de entrada, o inimigo trabalha nisso. E se a gente não buscar a Deus, se a gente não pedir ao Senhor ajuda, a gente não tem como, né? Não tem como a gente continuar vencendo. Sem Deus não dá. Sem Deus ninguém faz nada. Ó, versículo 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Essa palavra santo aqui, gente, é separado. Eu falo, né? Eu prego aqui às vezes, eu falo com muitas pessoas. As pessoas acham assim, mas não tem ninguém santo, santo só Deus. É verdade. Santo é só Deus, só existe um, né? Deus, santo. Santo, santo, santo. Né? Tanto que os anjos, isso é comprovado na Bíblia. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, está lá, né, escrito que os serafins, ele que é um dos anjos chamados serafins, né, fica ali dois anjos, né, chamados serafins, um olhando para o outro, nem olha para Deus, viu? E com 2 asas eles voam, com 2 asas eles cobrem, né, a face de Deus, com 2 asas eles cobrem os pés de Deus, e ali eles ficam dizendo ainda um para o outro, né, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Verdadeiramente essa é a essência de Deus, né? Ele é santo. Só que quando a Bíblia fala santo aqui, é separado. Por isso que Deus fala os santos dele, os filhos dele. Mas significa separado, é uma pessoa que quer viver uma vida diferente. É uma pessoa que reconhece que é pecador e precisa de se arrepender deles, né? Todos os dias. E entende que é miserável, que é pobre, que é nu, independente da graça de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra. Enfim, precisa do Senhor, né? Olha aqui para você ver. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Por isso que temos que orar, né? A Deus. Há tempo de te poder achar. Aí, ó, né? Aquele que ora a Deus vai achar Deus. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão, né? Aqui tá querendo dizer as dificuldades, as tribulações, pode até chegar, mas não vai te matar, né? Pode até vir te deixar aflito, cansado, sobrecarregado, mas não vai te matar, né? Você vai vencer. O tempo da bonança também chega. Vem o tempo de muita perdas, né? De muita escassez, mas também tem o tempo da abundância de Deus, das bênçãos de Deus vir sobre nós e derramar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Olha aqui o versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preserva da angústia. Aí, ó, tá vendo? Deus tira a angústia da gente, Deus tira, né, a tristeza profunda, Deus tira, gente. Tá falando aqui, ó, tu és o lugar em que me escondo. Quem faz a presença de Deus seu esconderijo vai ser guardado, ó. Tu me preservas. Tipo assim, ó, tu, Deus, me guardas. Aquele que busca a presença do Senhor, Deus vai guardar ele, Deus vai guardar ela. Ó, tu me preservas da angústia, tu me guardas da angústia. Tu vai me dando todos os dias um bálsamo, um alívio para essa alma minha cansada, para essa alma minha sobrecarregada. Mas eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, querendo o Senhor, querendo a tua presença, querendo mais de ti. Davi se arrependeu de verdade, entendeu? Esta é a diferença. Fez coisa errada? Fez. Pecou? Pecou. Errou demais. Misericórdia, tá? É muita coisa feia que o Davi fez, né? Talvez as coisas que Davi fez aqui, alguns de nós não fez, mas ele fez. Só que ele foi chamado na Bíblia segundo o coração de Deus. Ele buscou
ser um homem servo, um homem temente, um homem cheio da unção, cheio do poder, cheio da autoridade, né? Já falei aqui também em pregações minhas que unção é diferente, né? De bênçãos. Unção você tem que buscar, poder você tem que buscar. E a gente busca poder e unção, gente, é orando, é jejuando. O caminho é simples, mas o caminho não mudou. O caminho continua o mesmo, que é orando, jejuando, se arrependendo dos pecados, buscando verdadeiramente um arrependimento sincero. É como a Bíblia fala, né? Que diminua eu para que Deus cresça. Então, quando mais você se diminui, quando mais você desaparece, mais o poder de Deus vai aparecer na tua vida. Mais Deus vai ser destacado sobre a sua vida, né? Não tem coisa melhor Deus destacar na nossa vida. Porque automaticamente a gente se destaca quando a gente tem ele, né? Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Para quem não sabe também, gente, se eu esqueci de falar, Davi, ele era tocador de harpa, né? E ele se comunicava com Deus. As orações de Davi eram louvadas, era através de cânticos, ele fazia canções. A forma de Davi se comunicar com Deus, não sei se era ajoelhado, sentado, deitado, ou se de todas as formas, deitado ali no chão, chorando, ou sentado, sei lá como for. A forma dele se comunicar com Deus era cantando. Entende? A gente não fala, né? O joelho ali, senta, ou em pé mesmo, e conversa com Deus, né? Orando. Davi era diferente, Davi cantava. Entendeu? E todos esses salmos dele aqui eram cantados, entendeu? Não era falado normal, entendeu? Pausadamente, era cantados, né? Para honra e a glória do Senhor. Aí, ó. E ele também, gente, tocava harpa, ele era tocador, né? De harpa. Então, era uma coisa, com certeza, maravilhosa. Versículo 8, ó. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha aí, né? Quando Deus vê a pessoa tá verdadeiramente no caminho dele, Deus faz isso aqui, ó. Instruir-te-ei, Deus vai te instruir. Ensinar-te-ei, Deus vai te ensinar o caminho que deve seguir e vai te guiar com os olhos dele. Por isso que a Bíblia fala, né, que somos as meninas dos olhos de Deus. Né? Deus vai te ajudar, vai guiar você. Os olhos de Deus vai te guiar. Tá bom? Ó o 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula. Tá aqui na Bíblia, gente. Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Para quem é do interior, né? Como eu sou do interior, eu sei muito bem o que é andar de cavalo. Já andei muito, hoje não posso muito mais, né? Enfim, é outra história aí muito longa, mas não quero entrar nesse detalhe. Agora não. Mas a pessoa que conhece, né, andar de cavalo, né? Para quem também gosta de andar de burro, de mula, sei lá o que for, sabe que aqueles bichos precisam, né? De cabresto, precisa ali de sela para montar, tem que ser uma pessoa bem forte ali para guiar eles, né? Porque senão eles podem te derrubar, eles podem te machucar. Então Deus está falando aqui, ó, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, porque eles não têm entendimento, eles é guiado pelas pessoas, né? Eles é guiado conforme a pessoa vai, né? E bate neles ali para eles andar. Ó, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se acheguem a ti. Porque se não colocar, né, o freio, o cabresto nele, eles podem vir para cima da gente, eles podem até machucar a gente também. Então Deus está falando para a gente não ser igual a eles. Porque os animais, gente, eles são irracionais. Agora, nós, seres humanos, a gente tem que ser racional. A gente precisa ser racional. Sabe por causa de que nós precisamos ser racional?
Porque Deus, ele requer isso de nós. Por isso que a Bíblia fala para a gente prestar culto a ele racional, né? De todo o seu entendimento, de toda a sua alma, que é o seu coração, né? De todo o seu ser, sua força, seu físico. Você tem que saber para que você vai, né? Na igreja. Você tem que entender por que você está ali, né? A gente não pode ir muito leigo. Eu sei que quando a gente é novo convertido ou nova convertida, a gente não entende muita coisa. Ou então quando a gente nem é nada, né? A gente vai porque alguém visitou. Mas depois que você passa a conhecer as coisas de Deus, você precisa ter sabedoria, você precisa ser racional para poder ir para a presença dele. Você não pode ir na emoção. Você não pode ir para a presença de Deus só quando as coisas apertam. Você não pode ir para a presença de Deus só quando o seu emocional tá no lixo, tá no chão, entendeu? Tá caído. Você tem que relacionar com Deus todo dia. Seja você bem, seja você ruim. Seja você feliz, seja você triste. Entendeu? Porque se nós for olhar... Não, vou comunicar com Deus aqui, porque eu tô sentindo. Vai ter dias que você não vai estar sentindo nada. Vai ter dias que você vai estar sentindo vontade de fugir. Você vai estar sentindo preguiça. Você vai estar sentindo desânimo, cansaço, fadiga. Como é que você vai relacionar com Deus assim? Como é que você vai querer dobrar os joelhos para falar com Deus? Como é que você vai querer pegar um livro, né, que é a Bíblia Sagrada, e começar a ler? Não vai ter como, não vai bater a vontade, não vai bater o sentimento, entendeu? Por isso que não é de sentimento que comunicamos com Deus, é com racionalidade, entendeu? Olha o 10 e o 11 para finalizar. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Eu vou explicar, gente, o que é a palavra ímpio. A pessoa fala assim, mas ninguém é justo. Realmente, a Bíblia fala que não há um justo sequer na terra. Mas a Bíblia fala que somos justos porque somos justificados por Jesus. Não tem ninguém justo na terra, gente. Não tem. Não tem de verdade mesmo, mas não. Não há nenhum mais sequer. Todos nós caiu. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores, todos nós somos destituídos da glória de Deus. Mas só que Jesus pagou um preço. E qual foi esse preço, Ana? Morrer na cruz para nos salvar. Morrer na cruz para levar sobre si as nossas feridas, nossas dores, o nosso pecado, tudo você imaginar. Ele levou maldição, a pena, né, de morte, que era morrer eternamente, ficar lá no lago de fogo e enxofre, queimando. Jesus levou tudo isso. Hoje temos a oportunidade de se arrepender, mudar de vida, né? Claro que não é do dia para a noite, da noite para o dia, é dia após dia, todo dia você melhora um pouco. E aí, por causa de Jesus. Jesus fez tudo isso. E a palavra justa é isso. O justo na Bíblia é a pessoa que é justificada por Jesus. E a palavra ímpio é toda pessoa que não tem Jesus. É chamado ímpio na Bíblia. É aquela pessoa que não tem entendimento da palavra, é aquela pessoa que não tem entendimento de Deus, é aquela pessoa que não tem entendimento de quem é Jesus. Por que que Jesus teve que morrer na cruz? O porquê que a palavra é assim? É aquela pessoa que não conhece a verdade. É chamada ímpia na Bíblia, tá bom? O ímpio tem muitas dores, né? Todos nós sabemos, né? Quem sabe que não nasceu na igreja, né? Não nasceu no evangelho, não nasceu dentro, né, da fé cristã, sabe que foi ímpio. E a gente tinha dores demais. Não significa que a gente vai aceitar Jesus, que a gente vai ter Deus na vida e não vai passar a luta, não vai ter dores. Vai ter dores também. Mas aqui fala, o ímpio tem muitas dores. É muita coisa na vida do ímpio, entendeu? Às vezes ele não fala, mas tem muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Nós também não está ileso, né, das dores. Mas só que a misericórdia de Deus nos cerca. Vai passar aquela dor.
vai passar aquele processo, vai passar aquele deserto, entendeu? E a pessoa que é ímpia, às vezes fica a vida inteira naquilo. Só se Deus tiver misericórdia de revelar a ele, né, alguém para pregar a palavra, mas o tempo todo é angústia, o tempo todo é aquela mura, aquele reclamo, né, aquele trem ruim da vida. E claro também que tem crente que passa por isso, né? Mas é porque ainda não se converteu de verdade, é porque ainda não tem confiança totalmente no Senhor, é porque ainda não exerce, né, o papel que a Bíblia fala que tem que ter fé, né, para agradar o coração de Deus, senão nada feito, nada Ele pode fazer por nós, porque sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Ó, o versículo 11 para terminar, tá bom? Para mim orar. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Tá vendo? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Toda pessoa, gente, que conhece a Bíblia, que conhece a Deus, ele vai querer viver certo, ele vai, por mais que ele caia, por mais que ele erre, por mais que ele vai falhar, mas ele sabe da retidão da palavra, ele sabe do caminho reto. Então, ele vai querer viver reto, ele vai querer viver certo, por mais que ele vai ter falhas ao caminho da vida, mas com o tempo ele vai buscar a retidão de Deus, e é isso que Deus faz, né? É isso que Deus tem para cada um de nós. A retidão de Deus não é fácil, não é fácil você ser 100% servo, serva, 100% filho, filha de Deus, porque você vai cair, você vai errar, você vai pecar, você vai falhar. Mas você precisa construir uma intimidade com Deus, para que Deus possa falar contigo, né? Igual eu falo aqui sempre, eu posso pregar, mas se você não buscar, você e Deus, a sua intimidade com Ele, você não vai saber aonde você está errando, aonde você precisa de mudança, né? Talvez você possa escutar aqui alguma parte da palavra, ela pode pegar em você, como ela pega em mim também. Mas se você não tem um relacionamento com Deus, não vai vir a mudança, não vai vir a restauração, não vai vir o jeito ser transformado para outro jeito, a mudança de vida, o estilo de vida diferente, entendeu? Porque quem faz isso na vida da pessoa não é ninguém, não é o pastor A, pastor B, sei lá, o padre, mas é o próprio Deus, amém? Por meio do seu Filho Jesus Cristo, né? Então vamos orar para Deus nos dar força, né? Para nos dar graça e a gente poder continuar sempre buscando, né, a sua presença. Ó, a Mauri falou aí, né? Mesmo sendo convertido de verdade, passa por lutas, irmã. Eu sei, eu não preguei isso aqui, não deixei de falar isso aqui. Da onde que eu tô tirando isso aqui? Claro que eu sei. Vamos passar por luta, vamos passar por dores, mas aquilo vai passar. Eu já preguei sobre isso aqui. O crente que vive só de luta, o crente que vive só de prova, o crente que só fica naquela, né, naquela lamúria, naquele reclamor, tem alguma brecha, tem alguma coisa que precisa de mudança e que Deus está lapidando ele, moldando ele, né? A Bíblia fala que Deus prova os seus. Então, se a pessoa está passando por prova, é porque tem que ser aprovado, né? Mas não significa que ele vai ficar sempre naquela, não. Eu estou falando é isso aqui. O crente não pode ficar sempre na luta, sempre na guerra, entendeu? Sempre na mesma coisa, só naquilo, na mesma enfermidade, no mesmo erro, no mesma situação. Não, meu querido, Deus é fiel. A Bíblia fala que Ele é fiel. Se Ele não fez nada na nossa vida ainda, se Ele não cessou a luta, você pode ter certeza que tem brecha. E a brecha tem que ser tampada, e ela não é tampada só por Deus, não. Ela é tampada por nossas atitudes, por nossa força de vontade de mudança. Eu já falei aqui, né? Para quem me acompanha sabe o tanto que eu falo, gente, temos que buscar muito a presença de Deus, porque o seu relacionamento com Deus vai te mostrar onde você erra. O próprio Espírito Santo convence você, né? Mas tem gente que usa até a Bíblia.
usa até a Bíblia para respaldar pecado, falar, não, Deus conhece meu coração, a carne é fraca, e tantos outros versículos usa, né, para poder tampar buracos errados dele, iniquidade e pecado. Entende? É porque fica muito extenso, irmão, eu ficar falando. Eu tô pregando aqui Salmos é mais simples, mas para quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu prego sobre o pecado, o tanto que eu prego sobre várias coisas que é extenso, né? Não tem nem como eu ficar salvando as minhas lives, por quê? Porque o próprio TikTok, você tem que falar no máximo 30 minutos. Aí 30 minutos dá para você baixar aqui e publicar, né? Aí você pode ver lá depois o estudo, a pregação que eu tiver falado aqui. Mas ele não deixa postar, né? Senão você ia estar vendo o tanto de like que eu já fiz. Talvez já tá, vamos supor, umas 30 lives já, né? Porque também tem pouco tempo que eu entrei aqui, né? Eu entrei aqui para falar das coisas de Deus porque Deus tem me incomodado para falar, mas não significa que eu não falo isso, que eu não prego isso, né? Quem me acompanha sabe. Mas também não podemos pregar só a justiça, temos que pregar o amor de Deus, né? Porque se ficar só batendo e não dá soluções, né? Porque a mesma palavra que fere é a palavra que sara. A mesma palavra que te confronta, que te corrige, é a mesma palavra também que te dá soluções para você sair, né, do confronto, para você sair da vida errada, entendeu? Às vezes a pessoa só quer pregar que Deus mata, que Deus faz, e que Deus pune, que Deus castiga, enfim. Eu não prego o amor dele, né? A Bíblia fala para a gente corrigir uns aos outros com amor. Então tudo é moderação. Eu sei que Jesus pregou mais sobre o inferno do que o céu, claro, era Jesus. Mas Jesus também pregou sobre o céu, pregou sobre o amor dele. Tanto que ele morreu na cruz por nós, não tem amor maior do que esse. A Bíblia fala que ele nos amou tanto que o amor de Deus ele nos constrange. Quem verdadeiramente é tocado, é tocada, né? Porque quem convence isso, o homem, a mulher, é o Espírito Santo. Ele começa a ver, gente, como o amor de Deus é grande pela minha vida. Como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, né? Mas a Bíblia é extensa, meu querido. Se eu ficar falando aqui, eu falo o dia inteiro, a noite inteira, não tem como, né? Nem a plataforma aguenta, faz a live cair. Então é isso aí, gente. Mas para quem me acompanha aqui sabe que eu não deixo nada passar, né? Mas quando a gente traz uma palavra, você tem que falar aquilo que a palavra está falando, não estender demais, senão fica muito cansativo para quem ouve, tá bom? E aí ele falou, né? Que Deus continue te usando para pregar essa palavra maravilhosa. Amém, irmão. Que Deus continue te abençoando também, tá bom? Então, porque nós é muito bom em crítica, mas nós também é muito ruim de dobrar um joelho e pagar um preço pelo irmão, entendeu? Porque é muito fácil a gente ir pra internet criticar quem prega, né? Quem fala da palavra. Mas é difícil você dobrar o joelho por ele ou por ela e pagar um preço. Orar ali nem que seja 10 minutos em prol daquela pessoa. Ou vou apertar mais um pouquinho, né? Jejuar por ela. Pensa num trem difícil, é você jejuar por alguém. Pro seu irmão, alguém de sua família. Imagina para quem você nem conhece, né? Então é assim mesmo. Vamos orar, gente? Senhor, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. O Deus da nossa vida, Pai. E não há outra além de ti, Deus. Como é bom, Deus, o teu amor. Como é bom, Pai, a tua misericórdia. Deus, nos dê sabedoria, Senhor, para entender o teu propósito que o Senhor tem aqui conosco, aqui na terra. Porque ninguém nasceu por acaso, Deus. Ninguém nasceu na coincidência. Ninguém veio, Pai, por obra do homem, por obra da mulher. Mas se cada um de nós, Pai, tem vida e fazemos menção aqui da terra, temos um propósito de vida. E o propósito de vida, Deus, é conhecer o teu nome, é conhecer o caminho que é Jesus, a verdade e a vida, é conhecer a palavra que liberta, que cura, que restaura, que renova. Ó Deus querido, Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, salva vidas, salva almas,
liberta vidas, liberta almas. E tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós precisamos muito da Tua misericórdia, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Deus, eu te glorifico por cada vida que aqui está, Deus. Deus, do começo, Deus, eu vi 15 pessoas e até o finalzinho aqui ainda tem comigo 11 pessoas. Deus, muito obrigada por cada vida que escutou 10 minutos, 20 minutos, sei lá, 30 minutos da Tua palavra, porque esta palavra não é da Ana Maria, Deus, mas essa palavra é do Senhor. E por mais que essa pessoa escutou 10 minutos, 5 minutos, sei lá quantos minutos que ela escutou, Deus, eu sei que o coração do Senhor faz o que o Senhor deseja, porque quando a palavra do Senhor é pregada, o Senhor já move, porque o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é o único que não é limitado. Nós somos limitados, Deus, mas o Senhor não é. Nós somos pessoas, Pai, que não têm, Deus, o poder, mas Tu tens o poder. Então, Pai, mostra, Deus, o Teu caminho para eles. Mostra o caminho da salvação, o caminho da verdade, o caminho da vida. Liberta vidas das garras do inimigo, das garras do maligno, Senhor. Das garras, Pai, do pecado. Arranca, Jesus, este mal que tem assolado essa vida, essa alma. Se tiver com muita angústia, com muita tristeza profunda, Deus, cura ele, cura ela. Tenha misericórdia, Deus. Eu sei, Pai, que não é o Teu desejo, não é a Tua vontade, que ninguém sofra na terra, que ninguém padeça sem conhecer o Teu nome, sem conhecer o verdadeiro caminho, o verdadeiro significado da vida, sem a salvação eterna, Deus. Por isso eu oro, Pai, para que pessoas venham a ser alcançadas pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Que pessoas, meu Pai, venham a ser transformadas pelo poder da palavra, pelo poder da oração, que a Bíblia diz que tem o poder de desfazer julgos desiguais, de quebrar julgos desiguais. E esta é a minha oração a Ti, Deus, te pedindo, ajuda, Senhor, este homem, ajuda esta mulher, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Oh, Deus, mostra o significado da vida, tenha misericórdia, Senhor. Como Tu teve misericórdia de mim, como Tu teve, Deus, misericórdia de milhares e milhares de cristãos e de cristãs da face da terra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo graça pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Senhor, pelo poder, Pai, do nome de Jesus. E é no nome de Jesus, Pai, que eu peço por almas agora. Salva almas, Deus. Vai de encontro a essa vida, Deus, e traz o significado da vida, que é Jesus. Só Jesus pode preencher esse vazio. Só Jesus preenche o vazio da nossa alma. Só Jesus, Pai, preenche as lacunas que faltam no nosso ser, no nosso íntimo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, esta é minha oração, Pai, para que Tu venha resgatar essa vida, para que Tu venha resgatar essa alma, e essa alma, Deus, venha reconhecer o Deus verdadeiro, o Deus de verdade, o Deus que não falha, o Deus que não erra, o Deus que não tosqueneja, o Deus que não dorme, o Deus, Pai, que se não vigiar a cidade, vai vigiar em vão a sentinela, as autoridades, meu Deus, sobre a terra. Oh, meu Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda a nossa família. Tenha misericórdia de nós, Deus. Faz cessar, Deus, as invertidas do inimigo, as invertidas de Satanás, Deus, as invertidas do inferno, contra, Deus, a Tua igreja, contra o Teu povo. Desperta a Tua igreja em oração, desperta a Tua igreja, Pai, que está dormindo, que está no sono profundo. Desperta nós, Pai, cada dia mais, para a honra e a glória do Teu nome. Deus, essa é minha oração a Ti, crendo, oh Deus, nesta oração, crendo no poder do nome de Jesus e crendo, Pai, que aquele que pede, recebe, crendo na Tua palavra, que aquele que pede, recebe, que aquele que busca, encontra. E eis-me aqui, Deus, buscando a Tua presença, e eis-me aqui, Deus,
fazendo menção do teu nome, batendo na porta, Deus, para que o Senhor venha abrir. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado, viu? A todos que ficaram, a todos que curtiram, a todos que comentaram, a todos que ajudaram a live, né? Porque quando curte, a live não cai. Então, muito obrigado, viu? A todos que curtiram. Muito obrigado a todos que deixaram seu comentário. Muito obrigado a todos que seguiram. Que Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Eu vou estar terminando essa live agora, gente. A honra e a glória do nome do Senhor. E vocês que quiserem acompanhar mais à noite estarei fazendo outra live, tá bom? E eu acho que eu vou fazer uma live hoje diferente. Hoje eu vou fazer um ensino, né? Lá da carta de Judas, tá bom? Da epístola de Judas. E vai ser bom demais, vai ser maravilhoso. Então venha, né? Participar comigo às 8 horas da noite. Se eu não entrar 8 horas, todo mundo já sabe que é 10, né? Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Estarei orando pela sua vida.